A paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês que estão a nos ouvir. Nós estamos aqui para transmitir para você uma palavra da parte do Senhor. Nós estamos em mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estamos com a lição que nós vamos estudar nesse trimestre, transformando a adversidade em cenário de milagre e vitória. Então, durante todo esse trimestre, você vai estar diante de revistas que vai falar sobre esse tema, um tema atual para o momento que nós estamos atravessando. O título da lição de hoje, nós estamos na lição de número 3, e o título da lição vem nos dizer: diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Nós sabemos que nos dias que estamos vivendo, é só o Deus que nós servimos, que livrou o povo de Israel no passado. Esse mesmo Deus que tem poder de nos livrar, nos dar o escape nos dias que estamos vivendo. O nosso texto áureo, o nosso texto de ouro, vem nos dizer: tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Êxodo capítulo 2, capítulo 7, versículo 2. A verdade aplicada vem nos dizer: o Senhor, Deus, é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo. Nós sabemos que em meio a tudo e todas as coisas, Deus tem um propósito em meio a tudo. Os nossos objetivos da lição vêm dizer: o primeiro, mostrar o cuidado de Deus na crise. Nós sabemos que na crise que nós estamos vivendo, nós temos o cuidado de Deus. Ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento. O que você está passando não está escondido dos olhos de Deus. O Senhor está contemplando o teu sofrimento. Esclarecer que Deus tem a sua hora de agir. Esse sofrimento que você está passando tem um tempo para ser cessado. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução da nossa lição vem dizer: Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel, com mão forte, tirou o seu povo do Egito, cumprindo assim suas promessas, feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de que lhes daria uma terra que manaria leite e mel. Então, o Deus que faz promessa, Ele é o Deus que cumpre promessa. Então, nós iremos estudar um pouco sobre esse assunto, sobre o que Deus fez no decorrer da caminhada do povo de Israel e que hoje Ele faz conosco. O tópico 1 diz o cuidado de Deus na crise. Eu vou ler o tópico 1.1 que diz assim: Deus sempre levanta alguém para me socorrer. A Bíblia narra com zelo a trajetória de Moisés desde seu nascimento até a sua morte. Ele desfrutou de uma maneira especial da presença de Deus sobre a sua vida. Após ser liberto da morte, ainda menino, este homem se transformou no maior líder que a nação de Israel já teve. Um povo sofrido e maltratado pelos egípcios irá clamar pelo socorro de Deus, que enviará um libertador que intercederá por eles. Essa lição nos fará ver que nos piores momentos o Senhor levanta alguém para nos socorrer. Afinal, Deus não nos abandona na hora da adversidade. Aqui a lição vai começar dizendo que Deus já havia feito uma promessa lá no começo para Abraão, porém Deus só iria cumprir a promessa no momento certo, porque, como a pastora disse, Deus sabe o momento certo para agir. E agora Deus vai levantar Moisés como libertador para libertar o povo da escravidão, porque o povo estava vivendo um tempo muito difícil de escravidão, onde tinha que adorar outros deuses, que era o tempo de Faraó. Um tempo muito difícil para o povo de Deus, e eles teriam que obedecer Faraó, e Deus diz: não, agora basta, eu vou enviar o libertador e vocês entrarão na terra prometida. E Deus sempre vai enviar o nosso socorro, porque a Bíblia diz que o socorro vem de Deus. Então Deus lá no começo prometeu a Abraão, mas Ele veio cumprir agora com Moisés, porque Ele sabia que Moisés iria levar o povo até a terra prometida. Então Deus, Ele sabe o momento certo de agir, mesmo que ainda seja tudo difícil. Deus sabe o momento de nos socorrer. Amém? Com certeza. E uma coisa interessante, Stephanie, que não adianta nós queremos nos desesperar, porque
Deus trabalha com o tempo. Aquilo que nós chamamos kairos, tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, nós temos que entender que tudo tem um tempo. E, assim como Deus deu um basta na situação do povo de Israel, do sofrimento, de escravidão, Deus também tem poder para dar um basta no caos que nós estamos vivendo. 1.1 vem dizer, chega de sofrimento. Em meio à escravidão que o povo de Israel estava, em meio a tudo que eles estavam passando, a coisa principal eles tinham perdido, que era a liberdade de adoração ao Senhor. Pense aí, um povo que era o povo de Deus, instituído a nação do Senhor, e a escravidão estava tanto que eles perderam o direito, a liberdade de adorar o Senhor. E o que nós tiramos em meio a isso? Estamos vivendo dias difíceis? Estamos sim. Porém, você, eu, nós, temos a liberdade de adorar esse Deus. Nós temos a liberdade de entrar no nosso quarto, dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor. Podemos ir na igreja, mesmo que por um tempo, um momento restrito, com o novo normal. Porém, nós não perdemos a liberdade. Nós temos a liberdade de falar com Deus. Nós temos a liberdade de adorar a Deus. E o povo de Israel tinha perdido, de tão escravizado que eles estavam. Então, apesar de todas as dificuldades que os hebreus passavam, Deus não se esqueceu da aliança que tinha feito com eles. Porque Deus tinha feito a aliança, Deus tinha feito a promessa que levaria o povo a uma terra que emanaria leite e mel. Então, eles estavam passando pela dificuldade, mas Deus não se esqueceu da aliança. E eu quero dizer para você nesse momento, Deus não se esqueceu das promessas que Ele tem na sua vida. Então, somente guarde-a no seu coração e espere o tempo de Deus, porque a vitória virá e o sofrimento vai passar e vai chegar o tempo que você vai dizer, chega. Não é você que diz, é Deus quem diz, chega. Foi até hoje. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Quando eles achavam que não tinha mais jeito, Deus levanta o libertador. E foi necessário eles passarem por isso. Deus enviou 10 pragas para eles entenderem que Deus ainda estava no controle. Ou seja, no meio de uma praga, no meio de uma pandemia, Deus ainda poderia libertar eles de lá. Era só necessário eles crer, porque às vezes nós somos incrédulos com as promessas de Deus. Deus prometeu, mas é no tempo dele. Deus tem um tempo determinado. A Bíblia diz, há um tempo para todos os propósitos debaixo do céu. E não era o tempo de Deus ainda tirar aquele povo. Foi necessário Deus enviar as pragas para Faraó reconhecer. E mesmo assim, o povo passou por aquilo, mas com a segurança de Deus. Com a segurança de que Deus estava cuidando. Que Deus enviaria Moisés para guardar o povo. E o tópico 1.3 vai dizer um fio de esperança. Deus possuía um plano especial para o povo de Israel. Assim sendo, ele decidiu demonstrar o seu afeto libertando os israelitas da escravidão e os conduzindo à terra prometida. Então, o povo hebreu recebeu um fio de esperança. Quando soube que Deus havia enviado um libertador para resgatá-los de tamanho jugo. Diante desta promessa do envio de Moisés a Faraó, tem início o processo de libertação dos israelitas escravizados, como manifestações do poder de Deus na terra do Egito e a perseveração do povo. Então, aqui está dizendo que o povo ainda tinha um pouquinho de esperança, porque Moisés profetizava ainda. Ainda que estava difícil, Moisés falava, olha, nós vamos conquistar a terra prometida. Então, o povo tinha um pouco de esperança ainda no que Deus poderia fazer. Tenha esperança ainda, porque Deus, Ele age. Não é no nosso tempo, é somente no tempo de Deus. Tenha esperança. Há esperança ainda para uma árvore cortada. Há esperança para tudo isso. Há esperança. E uma coisa interessante é, o nosso Deus, quando Ele entra na guerra, é para vencer. E Deus entrou na guerra do povo de Israel. Deus viu o sofrimento do povo, é tanto que Ele disse para Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. E você e eu, hoje, somos esse povo, que muitas vezes somos afligidos, mas nós queremos dizer para você, que Deus tem visto a sua aflição. Não se desespere, porque a própria Bíblia vem nos dizer, que os dias de angústia, eles passam. E o tempo de cantar, chega. Então,
O tópico número 2, Deus vê o nosso sofrimento. Talvez o que você está passando, você pode dizer, ninguém está vendo. Ninguém está vendo o que eu estou passando. Mas Deus está vendo. Porque a própria palavra vem nos dizer que os olhos de Deus estão patentes diante das coisas, diante de todas as coisas. E não há para onde a gente fugir, não há para a gente correr, para onde correr. É tanto que o salmista do Salmo 139, ele já disse, né? Para onde me irei da tua presença? Para onde eu fugirei da tua face? Ou seja, por mais que você diga que Deus não está vendo, Deus vê tudo. Por mais que você desça ao mais profundo do mar, Deus está te vendo. Então, Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo a situação que você está passando. O povo de Deus era obrigado a uma aterrorizante e humilhante rotina de amassar o barro e depois pilhar tijolos. Eles trabalhavam serviço pesado. E além de serviço pesado, eles eram castigados. E isso faria com que o povo se sentisse escravizado. E o pior, como nós acabamos de falar, perder a liberdade de adorar o Senhor. O 2.1 diz, um povo marcado pela dor. Impressionante como o povo de Deus é perseguido. Satanás sempre levantará alguém para tentar nos parar. No Egito, ele usou o faraó para tirar a paz do povo de Deus. Aliás, não restam dúvidas de que Faraó era um homem terrível, terrivelmente cruel. Este faraó não conhecia José, que havia salvado todo o Egito da morte. Este sábio hebreu armazenou o cereal que foi indispensável para nutrir todo o povo egípcio durante anos. A par disso, Deus irá orientar Moisés em constante promessas de libertação. Então, aqui, sempre nós vamos ser perseguidos. O crente sempre é perseguido. Por isso que nossa vida tem que ser de oração, porque é uma batalha espiritual todos os dias. E este povo estava vivendo uma batalha. O faraó tinha se levantado para acabar com a promessa. O faraó tinha se levantado para derramar um jugo pesado sobre aquele povo. Mas um povo da promessa, ele está sempre diante do dono da promessa, que é Deus. E qual que é a nossa arma? É a nossa oração, é a nossa clamar a Deus nos tempos difíceis. Então, ali o povo estava precisando realmente de uma libertação, porque não tinha livre acesso para adorar a Deus, como nós temos nos dias de hoje. E hoje está sendo difícil, nós estamos vivendo um tempo difícil, mas nós temos livre acesso. Nós estamos sendo perseguidos? Sim, todos os dias nós somos perseguidos. Mas a nossa arma é a oração. Deus enviou um homem, Moisés, um homem qual via Deus face a face, que entrava numa sarça e a sarça não se consumia. E Deus usou ele para libertar o povo. Então, Deus quer usar a nossa vida para nos libertar desse tempo difícil, para nos libertar das coisas que nos prendem. Então, Deus quer nos usar nesse momento, nesse tempo, para nos desprender de tudo aquilo que tem afastado nós da liberdade de Deus. Porque estar em Deus é ter liberdade de adorar, de clamar. Então, o povo realmente estavam presos, estavam sendo escravos. E como a lição diz, há um fio de esperança, porque Deus tinha enviado um libertador. Glória a Deus. E a pergunta que nós fazemos para você nesse momento, diante do que a nossa irmã Stephanie falou, é: qual é o faraó que está te aprisionando? Qual é o faraó que está te escravizando, a ponto de roubar de você o prazer e a liberdade de adorar ao Senhor? Se desprenda desse faraó nesse momento. Abra mão. E diga para você mesmo: eu não quero mais isso para a minha vida. Em nome de Jesus. O 2.2 vem dizer assim: prepare-se para viver o que o Senhor Deus quer que você viva. Deus não quer para você uma vida de sofrimento, de amargura, de prisão espiritual, sentimental, emocional. Deus quer que você viva o melhor. Então, Deus não queria que o povo de Israel ficasse escravizado no Egito. Por isso que Deus trouxe o libertador. Então, eu quero dizer para você: prepare-se para viver o que Deus tem para você. Chega de sofrimento, chega de angústia, chega de amargura. Viva o que Deus tem para você. E Deus tem coisas novas, porque a palavra do Senhor mesmo diz: eis que faço nova todas as coisas.
todas as coisas. Então, o que aconteceu com o povo de Israel? Preso, escravizado, mas Deus mostrou para Faraó que ele ainda estava no controle. Que ele era que dominava. Porque se nós formos observar, Stephanie, também nos dias de hoje, o que está acontecendo na pandemia, o que está acontecendo, a gente sabe que Deus está mostrando para o homem que ele ainda que está no controle. Aí você pode dizer assim, mas Deus enviou isso? Não vou dizer que foi Deus que enviou, mas Ele permite que aconteça. Ele permite que as pragas venham, para que as pessoas venham se aproximar de Deus. Embora muitas pessoas, no meio da crise, tenham se aproximado de Deus, infelizmente, muitas pessoas têm se afastado. Mas que Deus tenha misericórdia, que você se desprenda desse faraó e entenda que o Senhor quer devolver para você a liberdade de adoração. Foi necessário Deus enviar as 10 pragas sobre o Egito. A ordem de Deus foi, Moisés foi, deixe o povo ir. Porém, a própria Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus queria mostrar para ele que é o Deus Todo-Poderoso que tem o controle. E através daquelas pragas que foram enviadas sobre o Egito, o nome do Deus de Israel foi glorificado, porque as pessoas entenderam, o próprio Faraó entendeu que não tinha mais como segurar o povo. Então, Stephanie, o que a gente vê diante de tudo isso é que Deus tem o melhor. E Deus tem algo novo para nos oferecer, para nós vivermos. Em nome de Jesus. O 2.3, hora de festejar. Em um momento de tanta aflição e dor, Deus diz a seu povo para se preparar para realizar uma grande festa. Depois de muitos anos de sofrimento, era a hora do povo festejar. Ou seja, Deus ainda alegra o povo. Diante de tudo que estava acontecendo, Deus diz, olha, ainda vai ter um momento que vocês vão me festejar por isso. Ainda que seja difícil, vai ter um momento de bonança. Vai ter um momento de alegria. É como a gente viver em meio à crise, ser próspero. É meio como a gente viver aqui, nesse tempo, sendo próspero. Próspero do quê? De saúde, porque Deus tem guardado a nossa casa. Ser próspero de vida com Deus, porque nós somos povos de Deus, então nós temos que ser próspero nisso. Próspero em vida, em saúde. Não é só em dinheiro, não, mas ser próspero naquilo que o Senhor pode oferecer a nós, que é o fôlego de vida. Quantas pessoas têm sido atingidas por esse momento e nós temos sido guardados pelo Senhor? Como a pastora diz, coisas novas. E Deus diz para o povo, olha, vocês irão festejar, vocês irão se alegrar. É só um momento de sofrimento. É só um momento, mas vocês irão atravessar e vocês irão se alegrar. Amém? E uma coisa interessante é, os desertos, eles estavam no deserto. Deserto de quê? Da escravidão. Deserto da prisão espiritual, porque não podia adorar o Senhor. Deserto do castigo. E o que nós temos que entender, que os desertos da vida são oportunidades que nos proporcionam a nós contemplarmos o sobrenatural de Deus. E em meio ao deserto que eles estavam passando, eles enfrentaram, viram o sobrenatural de Deus. Porque Deus libertou o povo de Israel. A Bíblia diz que o Senhor ia libertar com braço forte e mão estendida. E se nós formos observar, foi uma libertação milagrosa. Porque quando chegou praticamente a última praga, a morte dos primogênitos, que Deus falou assim, o anjo da morte vai passar, mas a casa que tiver a marca do sangue, do cordeiro, o anjo da morte lá não entra. E isso aconteceu. O povo dos egípcios sofreram, choraram com a morte dos seus primogênitos. Porém, o povo de Israel escaparam milagrosamente e cantaram o hino da vitória. Foi tanto que a Bíblia diz que Faraó, apressadamente, na mesma noite, ele se dispôs a deixar o povo ir. Então, a terceira parte da nossa lição vem nos dizer, hora de Deus agir. Hora de Deus agir. Talvez seja uma coisa que nós temos que colocar na nossa mente. Muitas pessoas, Stephanie, nos dias de hoje, estão se desesperando. Quantas pessoas, até crente, que no início da pandemia, pessoas conversavam comigo e diziam assim, amiga, eu não estou conseguindo dormir. Isso não é para acontecer com a gente, irmãos. Nós temos que entender
que tudo tem um tempo e a hora de Deus agir vai chegar. A minha oração todos os dias, quando eu vou orar, é: Senhor, repreenda o espírito de morte da nossa nação. A minha oração todos os dias é: Senhor, visita aqueles que estão desesperados, porque as pessoas esquecem que eterno só é Deus. Eterno só é Deus. E esse problema que você está passando, Deus vai agir. A hora de Deus agir está chegando na sua vida. Entenda isso, não se desespere. A hora de Deus agir na sua vida vai chegar. A hora de Deus agir na vida do povo de Israel, que estava escravizado, perderam o direito de adoração. Chegou. E para você também, como Israel de Deus, vai chegar a hora de Deus para você. As dificuldades não apagam as promessas de Deus. Eu vou ler mais uma vez, porque isso aqui mexeu muito comigo. As dificuldades não apagam as promessas de Deus. É interessante também a gente ressaltar que Deus tinha escolhido o povo de Israel para ser dele. Porém, diante do medo, diante da dificuldade, o povo ficou receoso. Mas Deus diz: olha, vocês têm promessa. E não é a dificuldade que vai empatar vocês a receberem essa promessa. Não é a dificuldade. E sobre a passagem do povo pelo Mar Vermelho, vemos nitidamente a ação de Deus para com Israel. Notamos que o Senhor deseja que aprendamos a confiar nele. Diante de tudo o que está acontecendo, confie no Senhor. É necessário que Moisés transmita uma palavra de fé e esperança ao povo. Êxodo 14:14 vai dizer aqui que eu marquei, deixa eu ler aqui para vocês. Êxodo 14, versículo 14, que diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. O povo estava ali de frente do Mar Vermelho, os cavaleiros de Faraó atrás deles, e eles tinham duas opções: ou seguir diante da promessa, ou olhar para trás. Eles eram um povo escolhido, tinha duas opções: olhar para frente e seguir, como Moisés havia ordenado, ou olhar para trás. E Deus chama Moisés e falou: estende o cajado sobre o mar. Moisés foi obediente. Se o povo quisesse ouvir a voz, passava. E se o povo retrocedesse para trás, iria ficar. Ou seja, a dificuldade estava ali. O povo escolhido estava ali. E qual foi a escolha deles? Seguir em frente ou voltar para trás? E continuar sendo escravo? Então, Deus ele nos dá o livre acesso de escolher. Ou você prefere ficar do mesmo jeito, na mesma dificuldade, ou você prefere entender que o dono da promessa, que essa dificuldade que está enfrentando não vai te matar, mas sim fortalecer. O Senhor diz: ó, acalme-se que eu estou cuidando de tudo. Somente acalme-se que eu estou cuidando de tudo. Vocês irão passar a seco. Vocês irão passar a seco. Somente acalmem-se. Glória a Deus. E uma coisa interessante é que às vezes nós nos esquecemos, Stephanie. Nós nos esquecemos, irmãos, que a promessa, um sonho tem um trajeto a ser seguido. A promessa tem um caminho a ser seguido. Deus te fez a promessa, mas não é porque Deus te fez a promessa que não vai vir dias difíceis. Deus tinha mostrado para José o que ele faria de José quando ele estava indo na casa do seu pai. Mas José passou o que passou. Foi vendido, foi humilhado, foi jogado no poço, foi preso. E Deus o exaltou. Então, uma coisa interessante aqui no 3.2, prosperidade em tempo de crise. Para muitas pessoas, hoje, diante da que nós chamamos a teologia da prosperidade, as pessoas acham que é ter tudo que Deus é obrigado a dar tudo, e por aí vai. Porém, o que a gente passa para observar na palavra do Senhor, que Deus é justo. E mesmo em meio à crise que o povo de Israel estava atravessando, 430 anos, o povo escravizado, debaixo do jugo, sendo açoitado, sendo humilhado. Deus, talvez eles não tinham a liberdade de adorar a Deus, mas eles clamavam a Deus. Porque a Bíblia diz, né? Tenho visto atentamente a aflição do meu povo.
Então o povo clamava, mesmo do jeito deles, sem ter a liberdade de adorar, como eles costumavam adorar, eles clamavam. Deus estava vendo o clamor do povo. Então, com certeza, Deus os libertaria, como também os recompensaria. Podemos ver a ação de Deus fazendo com que os egípcios compensassem os judeus pelo tempo de trabalho escravo no Egito. O mundo inteiro está mergulhado em um momento desafiador. Contudo, conforme podemos ver, para o povo de Deus, tempos de crise vem abundância. Aí eu fico meditando uma coisa interessante. Nós estamos vivendo tempos de crise. E eu tenho certeza que para o povo de Deus não tem faltado alimento, não tem faltado a veste, não tem faltado calçado. E o povo de Deus tem vivido um tempo de prosperidade. Por quê? Você diz assim, irmã, sabe por quê? Porque em meio ao tempo da crise, mesmo sem estar tendo culto no templo, nós não ficamos sem pagar as contas da igreja. E quem foi que fez com que isso acontecesse? O povo de Deus, que foram fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. E com isso, a bênção do Senhor veio sobre a casa dele. E se a bênção do Senhor vem sobre a casa, primeiro vem sobre a sua casa, a sua vida financeira. Então, o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que tem bênção para nós. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. O testemunho do apóstolo Paulo, registrado em Filipenses, capítulo 12, versículo 4. Ele mostra justamente sobre isso. Trechos que as pessoas acham que a teologia da prosperidade é aquela frase mágica. Mas prosperidade é você viver uma vida de comunhão com Deus, é você ter... como se manter, como você ter o seu sustento, você viver uma vida digna com a sua família e você ver o cuidado de Deus. O 3.3, para encerrar, diz: Deus tem um controle de tudo em suas mãos. O povo de Israel saiu do Egito após anos de escravidão, em direção à terra prometida. Eles estavam muito felizes por estarem finalmente livres, até que surge a primeira crise pós-escravidão. O que fazer nessa hora? À frente o Mar Vermelho, atrás Faraó e seu exército enfurecido. Realmente, em uma situação bem complicada, a Bíblia nos descreve que Faraó reconsiderou sua decisão de libertar o povo de Israel. O povo de Israel ficou desesperado diante da destruição. Estavam em um beco sem saída, ficaram apavorados. Então, ainda perto da promessa, ainda perto de atravessar o mar, Faraó decide voltar atrás e ir atrás deles. Faraó não ia desistir de um povo escolhido de Deus. As lutas não vão te deixar por você ser um escolhido. Elas vão estar conosco dia a dia e nós temos que matar sempre um leão por dia. Nós temos que matar tudo aquilo que nos se afasta de Deus todos os dias. Porque nós somos provados. Nós não vamos chegar até a terra prometida sem passar por fases. Existem fases que nós temos que vencer todos os dias. E como nós vencemos? Oração, clamar a Deus sempre. Porque nós vamos passar por isso e vamos chegar lá e vamos passar com bonança, vamos chegar lá vitoriosos, vamos nos alegrar, porque Deus guardou. Como a pastora disse, Deus tem nos guardado. Deus tem provido tudo. Isso é para a glória dEle. Não é nossa, é para a glória dEle. E Deus vai prover também aí na tua casa. Deus vai prover aí também na tua família. Stephanie, mas está difícil. Eu estou com um fio de esperança. Ei, se ainda tem um fio de esperança, tenha certeza que o Deus de Israel, assim como libertou lá, pode libertar aí também. Glória a Deus. A nossa conclusão é uma coisa interessante, nós vamos resumir bem aqui a conclusão. A história bíblica mostra que mesmo em meio... a realidade mostrava que a perspectiva humana não conseguia visualizar. Ou seja, o povo de Israel talvez não conseguisse visualizar o que Deus iria fazer. Porém, nós queremos dizer para você neste momento, que talvez você não esteja vendo nada acontecer, mas a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, versículo 20, vem nos dizer que o Senhor tem para mim e para você muito mais, além
daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Visualize o milagre de Deus. Visualize a vitória de Deus. Visualize a restauração de Deus. E pode ter certeza que Deus tem coisa nova para você. Tem coisa nova chegando para a sua vida, para a glória e honra do nome de Jesus. Pode orar, Estevão. Vamos estar orando. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Senhor. Obrigado por nos ensinar a verdade. Obrigado por nos conduzir, Senhor, a Tua palavra que é verdadeira. Nós pedimos que o Senhor visite esse povo. Nós pedimos que o Senhor guarde esse povo e que eles possam viver coisas novas vindas do Senhor. Que em meio à crise, em meio à pandemia, o Senhor ainda tem resposta para esse povo e coisas novas. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.